Sejam bem-vindos ao canal Assembleia de Deus Missão Itaú de Minas. Sejam bem-vindos, é muito bom ter você com a gente. Antes de começarmos aqui a segunda semana do nosso projeto de crescimento através da Escola Dominical, eu preciso fazer com você alguns registros muito importantes. O primeiro deles é a minha alegria de ver o quanto foi maravilhosa a sua adesão ao nosso projeto. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo você que se inscreveu no nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, estamos rumo aos 1.000 inscritos, vamos chegar logo, eu creio que essa semana ainda, se Deus quiser, e você pode me ajudar nisso. E claro, marcando as notificações para você receber sempre, porque tem material todo dia saindo no canal para você, né? Estamos começando a segunda semana e você sabe, você tem aqui a leitura diária da lição. E hoje, né, nós relembramos a você que a lição desse trimestre é relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E a lição de número 2 é essa: predileção dos pais por um dos filhos. Essa lição é extremamente poderosa. Eu quero muito que você esteja atento a isso, tá bom? Nossa leitura diária dessa segunda-feira está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É extraordinário o que nós estamos sendo ministrados nessa lição. A primeira lição, você viu, quando a família age por conta própria, foi muito profunda, extremamente produtiva, né, elucidativa para a gente, enquanto tomar a postura de entender que as promessas de Deus são fiéis. Se as promessas de Deus são fiéis, eu preciso dar sequência a esse caminho e entender que, para eu viver as promessas de Deus, há um conselho, há uma necessidade, há uma oportunidade de consagração de vida. Antes de falar do tema predileção, vamos trabalhar isso bastante essa semana, eu queria convidá-lo para nós avaliarmos como é que está o nosso momento de consagração da família. Você tem entregue o seu corpo a Deus? Você se lembra o que diz o versículo 1 do capítulo 12? Apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Você lembra que entregar o corpo a Deus é usá-lo como instrumento de oração. Para a família, para o pai de família, para a mãe de família, isso é muito importante, porque um corpo consagrado ao Senhor gera a cada dia uma experiência de adoração, uma experiência de sentir a presença de Deus. É muito importante. Não só o corpo, mas a mente. Não é? A Bíblia diz que o mundo quer controlar a nossa mente, isso assusta a gente. Porque se eu e você começarmos a nos amoldar, nos permitir colocar na forma, nos formatar ao modelo do mundo, nós simplesmente perderemos os nossos filhos. A nossa escola, que é um instrumento importante de formação, hoje tem ensinos totalmente controversos. Você sabe, eu também, vão de encontro às verdades da palavra de Deus. A educação baseada em conceitos que não se alinham com aquilo que nós acreditamos. Então, veja o tamanho da responsabilidade dos pais. Eu entendo, como pai, eu sou pai da Rebeca e pai do Isaac. Eu entendo que, como pai, eu tenho grande responsabilidade. E um dos meus maiores desafios é formar o caráter dos meus filhos. Eu preciso e tenho essa responsabilidade de fazê-lo. E, portanto, para que eu faça isso, a minha mente tem que ser transformada por Deus e não controlada pelo mundo. Veja, transformem-se pela renovação da sua mente. A minha mente deve ser transformada. O traduzido aqui, transformar, é o mesmo que transfigurar. Interessante que a palavra transfigurar, ele equivale à nossa linguagem, à nossa língua, à metamorfose. Ou seja, uma mudança que ocorre de dentro para fora. Então, os meus filhos conhecerão de Deus o tanto quanto eu tenha oportunidade de revelar a eles isso. Então, é muito importante, eu e você precisamos transformar a nossa mente, liberando o poder de Deus que age em nós, para trazer, né, para agir, para sermos realmente agentes de transformação. Eu preciso transformar o mundo e você também precisa permitir Deus transformar a sua mente, a transformar a sua mente para que você forme filhos que sejam realmente capazes de mudar e moldar o mundo.
Filhos realmente preparados por Deus para fazer a diferença. Então eu preciso e você precisa pensar nisso. E a terceira coisa que está no texto, e é interessante, é entregar a minha vontade, não é? É viver a vontade de Deus, é entregar os meus desejos, porque aqui está falando de volição, né? Experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está falando de desejos. É hora de eu e você permitirmos que a minha força de vontade seja direcionada pela palavra de Deus, inclusive na formação dos meus filhos. Eu sei, é desafiador falar sobre isso, porque o que eu ouço dos pais é, mas os meus filhos. E aí começam a vir uma série de desculpas, uma série de justificativas, e eu não discuto, eu entendo, mas o que eu quero nessa oportunidade é dizer que existe um caminho mais excelente, existe um caminho muito mais poderoso, que é o caminho de viver, não é, de acordo com a perfeita e agradável vontade de Deus. Imagina, né? Nós já falamos aqui anteriormente, na aula passada, que a vontade de Deus era que o povo de Israel tivesse um patriarca e ele fosse referência, como é Abraão, pai da fé. Agora Deus está nos colocando como papel de pais e nós vamos analisar a história aqui de Isaac e Rebeca com muito carinho e critério, mas fazendo isso, não é? E eu quero construir esse alicerce dessa leitura da segunda-feira para estudarmos essa lição com esse sentimento. Está na hora de eu e você permitirmos que a nossa vida seja dirigida no padrão do céu. E para isso, eu preciso transformar, pela renovação da minha mente, os meus desejos, a minha adoração, a minha vida deve ser totalmente comprometida com o céu. Deus abençoe seu dia, e que a segunda-feira seja uma bênção para você. Que Deus possa te dar graça. Nós continuaremos essa leitura. Eu quero muito que você aprenda comigo o quanto é importante, né, não permitir que o mundo amolde o nosso modelo. Isso vai nos dar, inclusive, a boa capacidade de sermos pais que não façam predileção por um dos filhos. Fiquem com Deus e até a próxima, né, se Deus nos permitir. Até amanhã, né? Deus nos permitir.